A indústria de fundos de investimentos está pujante, está atraindo muitos investidores. Esse ano foram 146 bilhões de reais de captação até o momento. O patrimônio líquido dessa indústria já cresceu 5%. E os tipos de fundos que mais têm recebido investimentos são os fundos de ações e multimercados. Embora os fundos de renda fixa eles continuem com o maior patrimônio líquido total aí do setor. Para falar sobre esse assunto, para falar um pouquinho sobre a indústria, as tendências, enfim, e sobre como escolher os melhores produtos, a gente tem hoje aqui como convidado o Dan Cava, que é o CIO e é também o sócio da TEG Investimentos, e ele é especialista em fundos. E temos também a participação do Henrique Garcia, que é o nosso chefe de operações aqui da Smart Brain, também atua aqui na área de desenvolvimento de produtos. Então, para começar, Dan, eu queria saber o seguinte, quais são as principais mudanças aí que você tem visto nessa indústria de fundos ao longo desse ano, né? A gente está num cenário aí da taxa Selic no seu menor patamar histórico. Quais são as tendências assim que você tem visto? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer poder participar aqui desse bate-papo com vocês. A gente está passando por um momento histórico no Brasil, né? Pela primeira vez na história, a gente está com a taxa Selic a 2%, e acho que mais do que isso, é a primeira crise que a gente vivencia em que o Banco Central ele consegue reduzir a taxa Selic, né? A taxa de juros, a taxa básica da economia, e não aumentá-la. Isso é uma coisa que antigamente não acontecia no Brasil. Quando a gente vivia crise, geralmente essas crises elas levavam a uma forte depreciação cambial, que tinha um repasse grande para a inflação, e o Banco Central era obrigado a aumentar a taxa de juros. E a gente conseguiu, ao longo dos últimos anos e ao longo de vários governos, promover reformas que fizeram com que a nossa economia se comportasse mais parecido, pelo menos no curto prazo, com as economias desenvolvidas. De quando você tem uma crise, o hiato do produto ele fica mais alto, e você tem uma pressão deflacionária e não uma pressão inflacionária. E isso tem levado a uma mudança da postura do investidor. Então, nós na TAG, já há algum tempo, observando essa trajetória de queda da taxa Selic, eu acho que é importante ficar claro aqui, não que a gente imagine que a taxa Selic ficará em 2% para sempre, né? A gente ainda acredita nos ciclos de política monetária, a própria curva de juros já precifica taxa de juros de 6%, 7% até 8% no longo prazo, mas que é uma taxa historicamente baixa para o Brasil. Então, a gente já vinha trabalhando com um cenário há bastante tempo de que o investidor ele ia precisar abrir mão de ou volatilidade e ou liquidez. Então, o investidor ou ele ia ter que investir em produtos menos líquidos e ou em produtos mais voláteis. E acho que o primeiro passo que o investidor tem tomado tem sido o investimento em renda variável. A gente tem visto aí o aumento da participação do varejo da pessoa física na Bolsa, né? A B3 está batendo 3 milhões de CPFs. Lembrando que há menos de 2 anos atrás, a gente tinha menos de 500 mil pessoas de CPFs ativos na B3, e a gente tem visto um fluxo maciço, como você comentou aqui na abertura, para fundos de renda variável e fundos multimercados. E eu acho que os fundos de renda variável, os fundos multimercados, são um passo inicial, talvez o segundo passo, né? O primeiro passo, você vai para a Bolsa, que é um ativo muito líquido, mas é muito mais volátil do que o antigo CDI. O CDI era um competidor extremamente desleal no mundo de investimentos, porque ele te dava retorno de 2 dígitos, sem volatilidade e com liquidez diária. Então, no mundo do investimento, era quase impossível você competir com o CDI. E agora você não tem mais esse competidor, as pessoas estão migrando, o investidor está migrando exatamente para os fundos multimercados e para os fundos de renda variável. Acho que, na nossa visão, isso é uma tendência que está só começando. De novo, são ciclos, e talvez a gente esteja numa das fases mais agudas desse ciclo, porque a taxa Selic nunca esteve tão baixa. O ciclo não vai ser linear, mas a gente acredita que, de fato, o investidor vai cada vez mais procurar produtos mais desenvolvidos, como são casos de produtos de renda variável, né, fundos de renda variável e os fundos multimercados. Tá certo. Dan, e como é que você tem visto essa procura cada vez maior sobre fundos com ativos no exterior até os fundos internacionais? Está ligado diretamente a essa questão da taxa de juros também? Com certeza. Acho que tem 2 pontos centrais aqui, né?
Antigamente, o custo de oportunidade de você investir fora do Brasil era muito alto, né? Quando o Selic era 10, 12, 14%, você pegar e seu dinheiro mandar para fora, você tinha que acreditar que lá fora ia render mais do que esses 10, 12, 14%, e você já tinha um ambiente, pelo menos na última década, de juros muito baixos, ou zero, ou negativo, no caso da Europa. E hoje em dia, esse custo de oportunidade, para não dizer que ele é zero, ele é muito baixo, né? O diferencial de juros da economia brasileira para a economia americana ou para a economia europeia é um diferencial de juros muito baixo, especialmente vis-à-vis a volatilidade da nossa moeda. Então, tem o ponto de hoje você não ter esse custo de oportunidade, e tem o outro ponto que, adicionado a isso, você pode, o universo de possibilidades fora do Brasil é muito maior. Obviamente que esses produtos têm chegado agora no Brasil, né, com feeders locais, né, fundos locais que são veículos para investir lá fora, mas lá fora você consegue investir em nichos que até pouco tempo atrás não existiam aqui no Brasil. Você consegue investir em fundos que só fazem ações de tecnologia americana. Você consegue investir em fundos que só fazem papel de high yield na Europa. Então, o universo é muito maior, você consegue diversificar o seu patrimônio, os seus investimentos, e você sai um pouco do risco Brasil, né? O que é o risco Brasil? O risco Brasil é você ter um governo que faça coisas economicamente desastrosas para o país, como a gente vivenciou alguns anos atrás. Você tem dias ou períodos específicos onde o Brasil descola do resto do mundo e você tem grandes movimentos de depreciação dos ativos brasileiros. E quando você investe uma parte do seu patrimônio em ativos internacionais, você está gerando essa descorrelação e em ativos extremamente robustos e com histórico longo e de retorno absoluto bastante positivo. Agora, Dan, a gente vê aqui que assim os investidores estão procurando fundos, estão buscando mais risco, né? A indústria, mesmo nessa fase aqui de pandemia, ela cresceu, né? Teve uma captação positiva bem significativa. Agora, a gente vê que também tem vários gestores independentes aí, esse segmento tem crescido bastante, né? Ofertando novos produtos também. Como que você vê essa parte da oferta? O investidor está contando com mais alternativas, enfim, isso é saudável? A gente acha extremamente saudável, a gente vê com muito entusiasmo esse crescimento do mercado de capitais no Brasil, né? A famosa desbancarização. Isso está acontecendo no mercado de fundos, está acontecendo no mercado de crédito. A gente vê com muito bons olhos, mas a gente gosta sempre de fazer um alerta. Nem todos os fundos, nem todos os gestores que vão estruturar uma nova empresa independente, um novo fundo, uma nova casa, eles vão ser bem-sucedidos no longo prazo. E aí que entra o trabalho, por exemplo, que nós fazemos na TAG Investimentos, que é fazer todo um processo de diligência, governança e curadoria de análise mais até qualitativa do que quantitativa, para termos gestores que, no médio e longo prazo, vão trazer retornos satisfatórios para o cliente dentro de toda uma governança de limites de risco, risco ajustado a retorno e etc. Então, acho que a nossa mensagem é uma mensagem positiva, mas a gente sempre deixa uma mensagem de alerta de que nem tudo que reluz é ouro, né? A gente gosta muito desse movimento, a gente acha natural, é natural essa desbancarização, esses gestores independentes, mas use com moderação, né, digamos assim, porque acho que cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, cada portfólio é um portfólio, e você precisa estar bem assessorado quando você monta um portfólio de investimento. Então, eu até emendo já em uma outra questão aqui, que você falou da questão da diligência na escolha e tal. Hoje a gente vê que os investidores têm na prateleira aí das corretoras, uma série de fundos tal. Quais seriam, assim, os principais pontos de atenção, assim, em termos qualitativos, na hora para ele poder investir, selecionar um bom produto? Assim, o que você diria que é importantíssimo prestar atenção? A gente tem um processo na TAG onde a gente olha várias métricas, né? São mais de 30 métricas, mas só para citar aqui algumas, a gente sempre olha o histórico pregresso do gestor e da equipe, né? Então, por exemplo, se você tem um gestor, mas com uma equipe que nunca trabalhou junta antes, né? Você vê o gestor da instituição A com o analista da instituição B, o outro analista da instituição C, você
pode dar muito certo e pode dar muito errado, porque se esses gestores nunca trabalharam juntos por muito tempo, você não pode não ter liga essa equipe de gestão. O que é muito diferente, se você pega uma equipe que já trabalha junto há 5, 10, 15 anos na mesma instituição, ela só despluga e monta a gestora própria. É um caso totalmente diferente. A gente, obviamente, dá um peso muito mais positivo para esse segundo caso, que é uma equipe que já está junto há muito tempo, que ela só plugou de uma instituição e abriu a dela. Esse é um tipo de análise que a gente costuma fazer. A gente olha os produtos pré-existentes dessa equipe ou desse gestor para ver se ele sempre administrou corretamente o risco, se nunca teve a fuga de mandato, né? O quanto esse gestor está investindo em estrutura. Tudo bem se uma asset, uma gestora nova está começando, ela começa com uma equipe menor, mas se essa gestora bateu no break-even, né, que é aquele nível de patrimônio que ela já paga os custos fixos dela, ela começa a investir. A gente não gosta de ver uma gestora com 5, 10, 15, 20 bilhões de reais e não está investindo em equipe. Você está lá com a mesma equipe de 10, 12, 15 pessoas, você não está investindo em trazer equipes novas, trazer analistas novos, olhar outros mercados, investir. Eventualmente, hoje a gente vê muitas casas investindo nesse mundo quantitativo de análise de dados e é um nicho que demanda muitos recursos, compra de base de dados, programadores, etc. Então, são tipos de análises que a gente costuma fazer profundamente quando a gente está analisando uma nova gestora. Tá certo. E quais são, o que você entende, os erros mais comuns, olhando um pouquinho agora ao lado dos investidores, né? Na hora que você vai estar conversando com o investidor, qual que é o erro mais comum que você acha que eles cometem? Né? Você estava falando agora do gestor, agora investidor. São as duas pontas que a gente tem que controlar de vez em quando, né? Acho que o erro mais comum é resgatar da classe de ativo ou do gestor no momento errado. A gente na TAG, falando de gestores, né, de gestores e fundos, dificilmente a gente resgata por performance. Obviamente que assim, o fundo ou o gestor precisa performar muito mal durante muito tempo para acender uma luz amarela para a gente. Agora, é muito comum a gente resgatar por mudança qualitativa. Mudança de equipe, turnover da equipe, briga de sócios, mudança societária. E isso, obviamente, a gente acredita que, por consequência, lá na frente vai gerar um retorno pior. Mas o que a gente vê acontecer muito é o gestor olhar para trás, o cliente olhar para trás, esse gestor aqui teve uma performance fenomenal nos últimos 12 meses, vou investir. Aí ele investe, pega 3 meses ruins, aí desinveste. Aí o cara vai ter mais 6 meses bons, ele vai investir de novo. Isso é a pior coisa que pode acontecer e é um erro ainda muito comum, especialmente no cliente mais leigo, que não está no dia a dia do mercado e que não entende muito bem como é que funciona esse mundo de investimentos, que a gente sabe que ninguém acerta sempre. Você precisa acertar, na média, mais do que o mercado, a médio e longo prazo, mas praticamente todos os gestores vão ter períodos de curto prazo que vão ter performance pior do que a média. Agora, os investidores, eles têm comparado assim, os fundos que eles investem com os benchmarks adequados, enfim, você acha que eles analisam bem também o desempenho dos fundos que eles têm investido? Como que eles fazem esse acompanhamento? Esse é um outro desafio que nós temos como gestores de patrimônio, né? Acho que o CDI sempre foi o principal benchmark da economia brasileira. A gente acredita que vai deixar de ser, se de fato a gente tiver juros mais baixos por mais tempo, não vai ser mais percentual do CDI, vai ser CDI+, né? Quanto que você está gerando de acesso em cima do CDI. Mas cliente é sempre uma administração desafiadora no sentido de que quando a bolsa está subindo, ele quer ter mais bolsa, ele olha a bolsa como benchmark. Quando a bolsa está caindo, ele olha o CDI como benchmark. Então, isso é um desafio. Acho que, na média, a gente já melhorou muito. Os investidores já estão bem mais conscientes do que é esse novo ambiente, mas acho que tem um trabalho bem desafiador ainda de todos nós envolvidos no mercado para dar essa educação financeira para o cliente na ponta final. Tá certo. E mais uma questão também, tem a questão das taxas, né? Aqui no Brasil, quando a gente vê a rentabilidade do fundo, ele já vem líquido, né, das taxas. Como que o investidor tem que analisar essa questão da taxa? Ele tem que analisar realmente qual que é o desempenho que o fundo está entregando? Como que você orienta nesse caso?
Acho que sim, acho que ele tem que. Hoje em dia no Brasil tem várias formas de você investir, dependendo do perfil do investidor e do tamanho do investidor, né? Acho que quando você vai para a plataforma de investimento de varejo, você hoje em dia paga a taxa cheia nos investimentos que você faz. Quando você investe numa gestora de patrimônio como a TAG Investimentos, você já consegue um desconto sobre essas taxas que ficou conhecido como o famoso cashback, né? Que no caso da TAG Investimentos a gente retorna todo esse desconto, esse cashback para o próprio investidor. Então ele tem uma vantagem de investir na TAG, via TAG, porque além dele ter toda a curadoria, análise e governança que a gente faz no mundo de gestão, ele ainda consegue comprar produtos muito mais baratos do que se ele fosse em qualquer plataforma de varejo. Mas, sim, de fato, você tem que olhar a taxa líquida e a taxa final. Se você está investindo com a taxa cheia, você vai ter um retorno sempre um pouco pior do que se você está investindo via uma gestora de patrimônio ou algum tipo de assessoria financeira que consegue te oferecer produtos a taxas de administração mais baixas. Tá certo. Tá bom. Agora, Opa, pode falar. não pode falar, Henrique. Não, é que eu queria só ver com você, na hora que, falando de novo com os investidores, né? Como é que você vê a escolha do investidor na hora de conversar ou de escolher o profissional de investimento, né? Qual que é a importância disso, ou quais são os pontos que o investidor deveria ficar de olho na escolha de um profissional desse? Boa pergunta. Assim, primeiro, a gente acha que o investidor ele precisa sempre ser muito cético se o assessor que está oferecendo a assessoria financeira, a gestão de patrimônio, etc., fala que não tem custo nenhum, né? Porque, eventualmente, o não ter custo nenhum está embutido taxas muito mais altas do que você imagina, mas que não são transparentes. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto de fato, a experiência que o gestor de patrimônio, o assessor ou o consultor financeiro tem nesse mercado e a profundidade da análise que ele faz, não só em termos de seleção de gestores e de fundos, mas também na estruturação do portfólio entre classes de ativos e regiões, né? Então, na TAG, a gente sempre começa, obviamente, depois do entendimento do perfil do cliente, que é muito relevante no processo, a gente sempre olha cenário, dentro do cenário base, a gente olha os cenários alternativos, a gente, dentro desse cenário base, a gente busca a melhor alocação entre as classes de ativos, mas também entendendo um pouco o que é nível de preço, valuation e posição técnica, né? Não adianta a gente estar muito otimista, mas todo o mercado está otimista e já está tudo precificado. E só lá no final que a gente vai fazer a seleção dos fundos e dos gestores para cada uma daquelas classes de ativos. Então, acho que o cliente ele precisa entender, primeiro, essa questão do custo, como ele vai ser cobrado, qual vai ser essa transparência, né, nessa cobrança, e depois qual o nível de governança e diligência e experiência que esse gestor de patrimônio ou qualquer outro tipo de assessoria financeira esse prestador de serviço vai estar oferecendo. Tá certo. E agora, assim, já chegando aqui no fim da conversa, né? Eu queria saber o seguinte, o que você vê de tendências aí para os fundos de investimentos no Brasil? Você vê aí um desenvolvimento, a entrada de novos players, fundos internacionais? Como que você vê aí a perspectiva para os próximos anos? A gente acha que a gente está numa tendência clara de crescimento da indústria de fundos como um todo, principalmente, como a gente já falou aqui, de fundos independentes, mas também de fundos não independentes. E a gente acha que, quando a gente estuda economias desenvolvidas que passaram por processos semelhantes como o Brasil está passando, a gente vê que criam-se várias novas classes e subclasses de ativos para investimento, né? Então, a gente falou aqui da questão da volatilidade, da liquidez. A gente acha que o Brasil tem aí um caminho muito longo para desenvolver fundos de créditos mais ilíquidos, que não necessariamente vão pagar cento e pouco do CDI, mas são fundos que vão buscar CDI mais 8, CDI mais 10. A gente vê aí uma indústria de fundos ilíquidos no lado de Private Equity e Venture Capital. Acho que a indústria de Private Equity no Brasil já é relativamente desenvolvida, mas a indústria de Venture Capital
que é gigantesca fora do Brasil, pode crescer muito. O Brasil é um celeiro fértil nesse mundo de tecnologia. O mercado imobiliário, né, cresceu bastante nos últimos 2, 3 anos, mas não só os fundos de investimento imobiliários líquidos listados, mas tem outros fundos em formato de FIPs, né, de fundos de investimento em participação nesse mundo imobiliário. Então, tem uma gama de subclasses de ativos que ou são mais voláteis ou são mais ilíquidos, que podem se desenvolver no Brasil e dar a oportunidade do cliente buscar retornos muito acima desse CDI de 2%. De novo, só vou reforçar aqui que cada uma dessas classes, subclasses, tem os seus riscos inerentes àquele ativo, àquela classe, àquele produto, e isso precisa ser devidamente estudado e analisado quando você vai montar o portfólio. Mas a gente está bem otimista na TAG com o desenvolvimento desse mercado no Brasil. Tá certo, então. Então, eu agradeço bastante o nosso papo. Realmente, muito obrigada, Henrique. Obrigada, Dan. E até o próximo Smart Brain Talks. Tchau, Obrigado pessoal. a vocês pelo Obrigado, convite. Muito obrigada, Dan. Tá, até mais. Tchau, tchau. Tchau.